bem, caro aluno, estamos aqui de volta para a nossa aula número 9. É um prazer sempre enorme e hoje nós vamos trabalhar o aprofundamento com relação à aula 8. Ou seja, nós trabalhamos na nossa aula número 8 a parte de álgebra das proposições. Nós iniciamos o principal conteúdo, que é chamado de álgebra das proposições. E o que eu vou trazer hoje são detalhes, são aprofundamentos. E a primeira parte que a gente vai trabalhar são os conceitos básicos sobre condição necessária e condição suficiente. Muito bem, quando a gente fala em condição necessária e condição suficiente, que os concursos gostam de cobrar demais, alguns alunos acham que isso aí, na hora da prova, você pensa, o que é necessário, o que é suficiente. Mas se você já tiver esse conteúdo prévio, estabelecido na tua mente, já entender exatamente o funcionamento do que é que significa realmente o que é necessário e o que é suficiente, vai ficar muito mais fácil de você compreender. Muito bem, quando você fala, vou dar um exemplo assim, se fizer sol, então eu irei à praia. Eu estou colocando a seguinte condição: caso faça sol, eu irei à praia. Eu vou dizer que se fizer sol, nós sabemos que eu vou à praia. Mas se não fizer sol, olha só, que lembrando do conteúdo passado, caso faça sol, eu vou à praia. Isso é obrigatório, fazer sol é obrigatório para que eu vá à praia. Se eu fizer sol, eu vou à praia. Mas se não fizer sol, o fato é esse, se não fizer sol. Se fizer sol, eu vou. Mas e se não fizer sol? Gente, eu posso ir ou não à praia. Então significa o quê? Que basta que faça sol para que eu vá à praia. É suficiente fazer sol para que eu vá à praia. Porque se eu atingir essa condição suficiente, é uma condição máxima. Se eu atingir esse máximo, pronto, eu vou à praia. Então, por isso que eu costumo dizer que a condição suficiente é uma condição máxima. Porque se fizer sol, eu vou. Ou seja, basta que faça sol para que eu vá. Então, eu posso dizer que fazer sol é suficiente para que eu vá à praia. Então, S é suficiente para P. Gente, isso aí é muito importante. Saber sempre que no se, então, o lado esquerdo é sempre a condição suficiente. Presta atenção nisso. O lado esquerdo do se, então, sempre é a condição suficiente para que eu vá à praia. Certo? Agora, e se eu fizer o contrário? Condição necessária. A condição necessária é uma condição mínima. É uma condição mínima. Significa o quê? Se eu for à praia, pessoal, significa que fez sol? Não. A gente já viu isso antes. Se eu for à praia, pode ou não ter feito sol. O que nós falamos foi o contrário. Se fizer sol, eu vou à praia. Mas se eu for à praia, não significa que fez sol. Pode ter feito sol ou não. Agora, uma coisa é certa. Se eu não for à praia, é porque não fez sol. Porque se tivesse feito sol, eu teria ido à praia. Então entenda muito bem isso. Se faz sol, eu vou à praia. E se não faz sol, eu posso ir à praia ou não. Então se eu fui à praia, não significa que fez sol. Mas se eu não fui à praia, é porque não fez sol. Porque se tivesse feito sol, eu teria ido à praia. Então eu posso tranquilamente dizer que a condição necessária é a condição mínima. Por quê? Porque se eu vou à praia, não significa que fez sol. Mas se eu não satisfiz essa condição mínima, então é porque não fez sol. Por isso que sempre, sempre o lado direito é a sua condição necessária. Então isso significa o quê? Que ir à praia é condição necessária para fazer sol. Então, se eu fui à praia, eu posso ou não, pode ou não ter feito sol, mas se eu não satisfiz essa condição necessária, não pode ter feito sol. Por isso que sempre o lado direito, no caso ir à praia, é a condição necessária para que tenha feito sol. Portanto, P é necessário para S.
Muito legal isso aí. Esse raciocínio é extremamente importante, porque as questões de prova, às vezes, em vez dele vir, se fizer sol, então vou à praia, às vezes ele escreve assim, sabendo que fazer sol é condição suficiente para eu ir à praia, então, nesse momento, quando ele disser isso, você já vai entender que se ele disser fazer sol é suficiente para eu ir à praia, essa frase pode ser substituída por se fizer sol, então eu vou à praia. Tá joia? Vamos para um exemplo bem legal? Acompanha comigo. Eu vou chegar e vou fazer o seguinte. Suponhamos que eu tenha um curso de idiomas. Ou melhor, eu tenho uma agência de turismo. E nessa agência de turismo, eu coloco um anúncio da seguinte maneira. Para ser contratado na minha empresa, é suficiente saber falar inglês. Olha só, eu digo que saber falar inglês é suficiente para ser contratado. Se eu estou dizendo que saber falar inglês é suficiente para ser contratado, significa que eu estou dizendo que é a condição máxima. Se eu sei inglês, significa o quê? Que eu sou contratado. Se eu sei inglês, eu sou contratado. Ou seja, basta saber inglês para ser contratado. E se eu não sei inglês, pessoal? Se eu não sei inglês, eu posso ou não ser contratado. Então significa que se saber inglês é uma condição máxima, se eu sei falar inglês, eu serei contratado. Mas se eu não sei falar inglês, eu mesmo assim posso ser contratado. Porque não é necessário, é suficiente. Basta que eu saiba falar inglês para ser contratado. Então se eu não sei falar inglês, eu posso ser contratado ou não. Agora vamos fazer o contrário. Se eu dissesse é necessário saber falar inglês para ser contratado. Se o anúncio fosse, é necessário saber falar inglês para ser contratado, significa o quê? Que o inglês, se ele é condição necessária, é porque ele vai ficar do lado direito do sistema. Por quê? Porque se eu sei falar inglês, eu posso ou não ser contratado. Preste atenção nisso. Se falar inglês é condição necessária, significa que se eu sei falar inglês, não significa que eu já estou contratado, não. Eu posso ou não ser contratado. Agora, se eu não sei falar inglês, então isso é uma condição para que eu não seja contratado. Porque se eu sei falar inglês, eu sou contratado, então falar inglês é suficiente para ser contratado. Mas se eu for contratado, então é porque eu sei falar inglês. Como o inglês apareceu do lado direito do se, então, se eu for contratado, então é porque eu sei falar inglês, é porque o lado direito é que é a condição necessária. Então, necessário inglês para ser contratado. Olha que legal, gente. Pedro, então eu podia dar um exemplo assim. Vamos supor que a Francis Glaucia queira ser contratada na minha empresa. E ela chega para a hora da entrevista e ela não sabe falar inglês. Se o anúncio for, se você sabe falar inglês, então será contratado. Se ela não sabe falar inglês, mesmo assim ela pode ser contratada. Vai depender de outros aspectos. Certo? Agora, se por acaso o Dennis Gleison chega para ser contratado e já sabe inglês, não tem nem para onde correr. Se ele sabe inglês, ele vai ser contratado. Entenderam? Agora vamos para esse caso aqui. Quando eu digo é necessário inglês para ser contratado. A Francis Glaucia, que não sabia falar inglês, se ela não sabia, ela não pode ser contratada. Ela nem sequer vai passar para outras fases desse concurso, dessa contratação. Agora, o Dennis Gleison, que sabia falar inglês, se ele sabe falar inglês e o anúncio dizia é necessário inglês para ser contratado, não significa que ele vai ser contratado de pronto. Se ele sabe falar inglês, ele poderá ou não ser contratado, porque para ser contratado, se ele sabe falar inglês, ou melhor, se ele será contratado se ele souber falar inglês, tá bom? Ou melhor, se ele for contratado, então ele sabe falar inglês, tá bom? Então vamos avançar. Equivalências. Gente, quando você fala de equivalências, você está falando de quê? Tem várias frases que são equivalentes. Para elas serem equivalentes, significa que elas têm absolutamente o mesmo valor lógico. Por exemplo, quando eu digo, se João é rico, implica que ele não é pobre. Mas quando eu digo que João não é pobre, você já entende logo que ele é rico? Não. Se uma pessoa é rica, então ela não é pobre.
mas se ela não é pobre, não significa que ela seja rica. Então eu posso dizer que João é rico não é equivalente a dizer que ele não é pobre. Por quê? Porque quando você fala que uma pessoa não é pobre, não é obrigada que ela seja rica. Se ela não é pobre, ela pode ser classe média, por exemplo. Tudo bem? A mesma coisa se eu chegar e disser Maria não é bonita. Se ela não é bonita, não quer dizer que ela não é feia. Mas se ela não é feia, não significa que ela é bonita. Tá joia? Então existe o quê? Um intermediário. Cuidado. Então frases equivalentes, elas têm absolutamente a mesma ideia. Elas têm o mesmo valor lógico. Quando uma é verdadeira, a outra também é. Quando uma é falsa, a outra também será. Pedro, dá um exemplo aqui pra gente. Se eu chegar para você e disser Guilherme não é honesto. Se ele não é honesto, significa que ele é desonesto. Se ele não é honesto, ele é desonesto. Mas se uma pessoa é desonesta, significa que ela não é honesta? Com certeza. Então eu posso dizer que essas duas frases são equivalentes. Dizer que João é honesto, não é honesto, é absolutamente a mesma coisa de dizer que ele é desonesto. Então essas duas frases são equivalentes. Agora acompanha comigo exemplos de equivalências usando o se então. Quando eu chego para você e digo assim: se eu receber dinheiro, então eu viajo. Quando eu digo se eu receber dinheiro, então eu viajo. Essa frase é absolutamente equivalente a dizer o quê? Recebendo, no gerúndio, né? Recebendo dinheiro, vírgula, viajo. Observe que essa vírgula, ela está fazendo o papel do então. Eu poderia dizer, se eu receber dinheiro, vírgula, viajo. Tá certo? Eu não precisava do então. Eu também não precisava escrever o se receber. Cuidado, que nem sempre precisa aparecer o se e o então para caracterizar um condicional se e então. Pode ter muito bem isso aqui, recebendo dinheiro, vírgula, viajo. Tudo bem? Acompanha comigo. Eu poderia também ter assim, uma inversão da frase. Em vez de dizer, se receber dinheiro, viajo, eu podia dizer, caso eu receba dinheiro, então eu viajo. Ou então eu posso inverter a ordem e dizer, viajo. Ou seja, começar pela consequência. Viajo, vírgula, caso receba dinheiro. Gente, o CESP gosta demais de colocar isso em suas provas, de fazer essa inversão da frase, porque como você botou a palavra viajar do lado esquerdo, ele pensa que o viajar, no caso viajo, tem que vir do lado esquerdo do se então, mas é o contrário. Como eu disse, viajo, vírgula, caso receba dinheiro, significa se eu receber dinheiro, então eu viajo. Olha que legal. Outra coisa interessante é você escrever receber dinheiro é condição suficiente para eu viajar. Ou seja, receber dinheiro é suficiente para viajar. Dizer que se eu receber dinheiro, então eu viajo, é dizer que receber dinheiro é uma condição suficiente para eu viajar. Tá bom? Então, se eu recebo, então eu viajo. Outra coisa é, se eu não viajar, então eu não recebi o dinheiro. Gente, se eu viajar, eu recebo. Se eu não viajar, então é porque eu não recebi. Isso aqui nós vamos trabalhar com mais propriedade no nosso próximo exemplo. Olha, então equivalências são exatamente o quê? Quando eu digo, se eu receber dinheiro, então viajo. Isso é equivalente a dizer o quê? Se eu não viajar, então é porque eu não recebi. Por quê, Pedro? Porque lembra que a gente falou que se eu recebo, o que é que vai acontecer? Eu viajo. E se eu viajei, eu posso ou não ter recebido. Mas, então eu posso dizer que se eu receber, eu viajo, não é equivalente a se eu viajar, então é porque eu recebi. Não é equivalente. Gente, isso aí é uma das maiores pegadinhas que aparece em prova. Ele diz, se eu receber dinheiro, então viajo, é equivalente a se eu viajar, então eu recebi? Não, porque nós já vimos isso anteriormente, que se eu receber, eu viajo. Mas se eu não viajar, é que com certeza significa que eu não recebi. Se eu receber, eu viajo. Se eu não viajar, é porque eu não recebi. Porque se eu tivesse recebido, eu teria viajado. Ah, Pedro, por isso que se receber, então eu viajo, é equivalente a se eu não viajar, então é porque eu não recebi. Vamos lá, eu posso dizer, se eu receber dinheiro, então eu viajo, é equivalente a, se eu não viajar, então é porque eu não recebi dinheiro. Essas duas frases, elas são
equivalentes a quanto? Elas vão ter exatamente o quê? Quanto de equivalência? Sempre que se eu receber dinheiro, então viajo for verdade. Se eu não receber dinheiro, eu não viajo. Se eu não receber dinheiro, eu não viajo, vai ser verdade também. Sempre que essa for verdade, essa daqui também será verdade, certo? Então o que é que vai acontecer? Vamos lá. Outro tipo de equivalência, quando você diz assim: se eu chegar e disser assim para você, se e somente se eu receber dinheiro, eu viajo. Gente, no caso do se, somente se e somente se eu receber dinheiro, então eu viajo, significa, se eu recebo, eu viajo. E se eu não recebo, eu não viajo, porque é se e somente se. Então, se eu viajei, é porque eu recebi. Então, eu posso garantir que há uma reciprocidade. Se eu receber, eu viajo. E se eu viajei, é porque eu recebi. Então, eu posso muito bem dizer que se e somente se eu receber dinheiro, então eu viajo, é absolutamente equivalente a trocar a posição e dizer que se e somente se eu viajar, então eu recebi o dinheiro. Pessoal, é como se você chegasse e dissesse: se e somente se fizer sol, eu vou à praia. Se faz sol, eu vou à praia. E se eu for à praia, é porque fez sol. Então essas duas frases são equivalentes, tá bom? Vamos avançar aqui comigo. Quando eu chego e digo assim, então, certo? Quando eu chego e digo assim para você: se e somente se eu receber dinheiro, então eu viajo. Essa frase significa o quê? Se eu receber dinheiro, eu viajo. E se eu viajei, então é porque eu recebi. Por quê? Porque como A implica no B e o B implica no A, eu queria que vocês percebessem que essa seta ela é uma seta dupla. Ou seja, se eu recebo, eu viajo. E se eu viajei, então é porque eu recebi. Portanto, eu posso fazer essa troca. Ó. A implica em B e B implica em A, gente. Então eu posso tranquilamente dizer que A implica em B e B implica em A. Há uma reciprocidade. Então, se e somente se eu receber dinheiro, então eu viajo, é equivalente a dizer que se eu receber, então eu viajo. E se eu viajei, então é porque eu recebi. Portanto, eu posso dizer que se eu receber, se e somente se eu receber dinheiro, então eu viajo, pode ser trocado por se eu receber dinheiro, então eu viajo. E se eu viajei, então é porque eu recebi dinheiro. Olha que legal, gente. Há uma reciprocidade. Tem uma questão do CESP que caiu há pouco tempo que dizia mais ou menos assim: se uma pessoa é honesta, então, se um político é honesto, então ele é um bom parlamentar. E se ele é bom parlamentar, então é porque ele é honesto. Se ele é honesto, ele é bom parlamentar. E se ele é bom parlamentar, então é porque ele é honesto. Esta afirmação é equivalente a qual dos itens abaixo? Aí tinham vários itens. Dos itens que tinham para marcar, tinha um que dizia exatamente o quê? Se e somente se ele for honesto, então ele será um bom parlamentar. Perfeito. Se ele é honesto, ele é bom parlamentar. E se ele é um bom parlamentar, é porque ele é honesto, significa que há uma reciprocidade. Ou seja, se e somente se ele for honesto, ele será um bom parlamentar. Ok? Vamos para o próximo. Outra equivalência interessante é a do se e somente se, é quando você diz assim: se e somente se eu receber dinheiro, então eu viajo. Quando é que eu estou falando a verdade? Se eu receber, eu viajo. E se eu viajei, é porque eu recebi. Então significa que se eu não receber e não viajar, eu também estou falando a verdade. Porque eu estou afirmando que se e somente se eu receber, eu viajo. Então se eu recebo e viajo, verdade. E se eu não receber o dinheiro e não viajar, eu também falei a verdade. Então nós podemos dizer que ou você recebeu o dinheiro e viajou, ou você não recebeu o dinheiro e não viajou. Tá certo? Então eu posso tranquilamente dizer que há uma equivalência de se e somente se eu receber dinheiro, então eu viajo, caso eu receba dinheiro e viaje, eu estou falando a verdade. Ou então, se eu não receber e não viajar, eu também falei a verdade. Porque ou eu recebi e viajei, ou eu não recebi e não viajei. Tá certo? Olha só esse detalhe aí. Então, por isso que eu digo que se e somente se
receber dinheiro, então viajo, é equivalente a... Aqui, gente, inclusive, perceba que é um ou seja, nunca vai acontecer de eu receber e viajar ser verdade, e isso aqui ser verdade ao mesmo tempo. Porque quando eu recebo e viajo, é porque eu não recebi e não viajei. Joia? Tranquilo? Então, pessoal, nessa primeira parte, a gente vê as equivalências. Na aula 10, nós vamos ver com vocês as negações. Ok? Até a próxima. Um abraço.